Olá pessoal. Deixa eu ajeitar aqui meu celular. Vamos lá, muita calma nessa hora. Tô sem suporte, você acredita? Boa tarde a todos, tudo bem? Beleza? Vamos chegando aí, o pessoal tá chegando. Vamos começar a live daqui a pouco. Vamos falar sobre autocrítica em excesso para você que escreve, para você que está escrevendo a sua tese, para você que está escrevendo o seu relatório, enfim, para você que está escrevendo os seus textos. Autocrítica em excesso é um dos grandes obstáculos aí de qualquer pessoa que luta com as palavras. Nós vamos falar sobre isso hoje, o que é e como você pode fazer, por que isso é tão ruim e como você pode fazer para se livrar da autocrítica em excesso. Beleza, gente? Então vamos lá, meu nome é Thiago Starr, eu sou criador e fundador do Escrever com Qualidade, que é uma plataforma de cursos, consultorias e conteúdos para você que quer escrever mais e melhor, tá? Para você que quer melhorar os seus conhecimentos de língua portuguesa, de escrita, não só para passar no Enem, em concurso, mas para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, para a sua vida como um todo, beleza? E se você ainda não conhece meu perfil, te convido a conhecer lá. Entra no link da minha bio, clica ali no link da minha bio, e aí você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho e também se inscrever na lista VIP do WhatsApp, porque nessa lista VIP você recebe essas lives, tá? Elas vão ficar gravadas no YouTube, você tem elas para poder, enfim, gravar o conteúdo, ver novamente e também para ter acesso às notificações de tudo que está acontecendo, de tudo que eu estou postando, e também para você tirar suas dúvidas de português, de escrita diretamente comigo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos falar sobre autocrítica em excesso, tá certo? O que é isso, tá certo? Autocrítica em excesso é um olhar rigoroso, é um olhar perfeccionista, limitador sobre a sua própria produção escrita. Sabe quando você começa a escrever e você fala assim, não tá bom, não tá tão bom, e aí você, vou mudar. E aí você começa a escrever uma outra frase e fala assim, não, realmente aqui não tá bom, deixa eu mudar novamente. E aí você fica sempre olhando para aquilo que você acabou de escrever e aquilo nunca tá bom, e aí você não avança, tá? Então a autocrítica em excesso é o extremo oposto do desleixo, tá? Porque realmente uma coisa é você escrever qualquer coisa sem olhar para aquilo que você escreve, escrever sem saber direito, sem explicar direito sobre aquilo que você está escrevendo, tá? Sem um certo rigor, sem um cuidado com aquilo que você está escrevendo. Esse é um oposto. O outro oposto é quando você está olhando tanto para aquilo que você está escrevendo, criticando tanto aquilo que você está escrevendo, que você não consegue produzir nada, que você não consegue escrever nada. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos que são muito prejudiciais. Beleza? E por que a autocrítica em excesso é um problema? Veja bem, ela sabota a sua produção escrita. Tá? Por quê? Ela te impede de entrar em fluxo de escrita. Quando o que mais dá produtividade para a sua escrita é um fluxo, é quando você entra nesse estado de fluxo de escrita. Você consegue concentrar, tá? Ignorar todas as distrações, ignorar seu próprio perfeccionismo e começar a escrever e continuar escrevendo, tá certo? E na hora que você vê, você passou 30, 40 minutos somente escrevendo, tá? E então esse é o fluxo de escrita, entendeu? Você consegue entrar num estado realmente de concentração e escrever bastante, tá certo? Produzir bastante. Só que esse fluxo de escrita, imagina que nem uma corrida. Você começa a correr, né? Os primeiros 5 minutos são mais difíceis. Você tem que vencer uma resistência do seu corpo está frio ainda. E aí, quando você começa a correr, a corrida vai fluindo, você começa a ter um desempenho melhor e tal. Se você parar no meio daquela corrida, é mais difícil retomar. Você não consegue retomar tão fácil assim. Né? Tem até um maratonista brasileiro nas Olimpíadas de Atenas, não sei se vocês lembram, aconteceu isso com ele. Ele foi interrompido por um transeunte lá, um espectador da maratona,
que entrou na frente dele e aí ele saiu daquele fluxo da corrida dele. E ele estava liderando a prova, ele ia ganhar, mas porque ele foi interrompido, ele não conseguiu ganhar, entende? Então o fluxo de escrita é parecido, porque você tem que ter um mínimo de interrupção possível, né? Por isso que é importante, assim, na hora que você for escrever, você silenciar o seu WhatsApp, você silenciar suas redes sociais, para você focar somente na escrita, entendeu? Somente na escrita, tá? Carol Lattes, Vanderlei, não, Carol, meu nome é Thiago, tá certo? Thiago Starling, escrever com qualidade. Então, quanto mais você foca e se concentra somente em escrever, melhor você escreve. E qual é uma distração? É uma distração interna sua, que você tem que prestar atenção. É você parar de escrever para revisar, olhar o seu texto e dizer... Carol, Vanderlei Cordeiro de Lima, esse mesmo, maratonista. Eu achei que você estava me confundindo com um certo Vanderlei. Enfim, voltando aqui ao assunto, tá? Quando você tem essa autocrítica em excesso, você não consegue, você está sempre se interrompendo, você está sempre interrompendo aquilo que você escreve, porque você acha que não está bom, entende? Você escreve uma linha, 2, 3 linhas, e você apaga e reescreve, entende? Porque você acha que não está bom. E isso acaba com o seu fluxo de escrita, isso acaba com sua produtividade, tá? Então, às vezes, é melhor você escrever bastante, entendeu? Mesmo que, num primeiro momento, aquilo não esteja tão bom assim. Porque não vai estar tão bom assim. Dificilmente você vai escrever uma coisa e publicar aquilo de primeira. Entende? Terminar de escrever, eu comecei a escrever. Logo que eu terminei, pronto, já está pronto para publicar. Não. Tá? Então, mas é melhor você escrever bastante e mesmo que não esteja tão bom assim, você escrever bastante. Depois você para... Entendeu? Escreve mais um pouco, faz uma pausa e aí somente depois você olha para aquilo e faz a sua revisão e faz a sua crítica daquilo mesmo que você escreveu, para você aprimorar, para você melhorar, entendeu? A crítica, a autocrítica, ela é importante. Eu não estou dizendo que a autocrítica ela é desnecessária, não. A autocrítica é importante. O problema é quando você deixa de escrever porque o tempo todo você está parando para olhar o seu texto e pensando, e refazendo. Ah, porque não está bom. Deixa eu reescrever. Aí o que acontece? A sua produtividade vai para o buraco, vai por água abaixo. Porque você não entra nesse fluxo de escrita. E você nunca acha que está bom o suficiente. Tá? Então você não consegue ter a concentração que você precisa para ter produtividade. Então por isso que a autocrítica em excesso é um problema. Ela sabota a sua produção escrita. Ela acaba com a sua produtividade. Tá certo? E por isso mesmo é um mecanismo de autossabotagem. Tá? Tem um livro muito interessante do Steven Pressfield, tá? Que é um historiador. Na verdade, ele escreve romances históricos, mas romances históricos muito bons, com bastante pesquisa e tudo mais. Ele tem um livro chamado A Guerra da Arte, que ele fala sobre produção escrita, sobre dicas de como é a produção escrita dele, o que ele faz para escrever, tá? E o Steven Pressfield ele fala sobre esse mecanismo que todos nós temos dentro de nós, que ele chama de resistência. É uma resistência interna, tá? É como se dentro de nós tivesse uma batalha, tivesse uma guerra mesmo, né? Uma grande disputa ali. Tem um lado de nós que quer crescer, tá? E tem um outro lado que quer permanecer onde está, que não quer sair da zona de conforto, entendeu? Que quer ficar ali que não quer fazer esforço, né? E aí, enfim, é uma coisa que é de cada um, do ser humano. Todos nós temos, né, esse lado que não quer fazer esforço, que quer permanecer do jeito que está, entendeu? Que quer economizar energia, até um mecanismo de sobrevivência mesmo da nossa espécie, né? A gente foi feito, enfim, a nossa evolução
a raça humana se consolidou, né, biologicamente num dado momento em que não havia tanta disponibilidade de comida assim, né? Então a gente foi projetado para economizar energia, e a nossa mente tem isso, né? Nossa mente funciona para que a gente economize o máximo de energia. Então tem uma parte de nós que não quer sair da zona de conforto, tem outra que precisa de crescer. Então tem uma parte de você que quer terminar esse texto, que quer concluir a sua pós-graduação, concluir a sua tese, concluir o seu artigo, tá certo? Mas tem outra que não quer, que quer ficar, sei lá, vendo Netflix, entende? Então essas duas aí, elas entram em conflito, tá? Só que a parte da resistência, né, a parte que não quer crescer, ela vai usar de vários mecanismos dentro da nossa mente para te impedir de poder crescer, de poder concluir as suas tarefas e tudo mais. E um desses mecanismos é que você tem que ficar ligado, que é a autocrítica, em excesso, entendeu? É um mecanismo de autossabotagem. Você acha que nada tá bom, no fundo é porque você, sabe, é o seu corpo, a sua mente dizendo, desiste desse texto porque já que nada tá bom, vai fazer outra coisa, entendeu? Vai ver uma maratona no Netflix. Não se preocupa com isso não vai dar em nada. Entende? Então é um mecanismo interno nosso, tá? Que a gente tem que conhecer melhor para poder lidar com ele. Tá certo? Então, assim, como a gente vai driblar essa autocrítica em excesso para poder ter mais produtividade na hora de escrever? Então, primeira questão fundamental é você enxergar a escrita como um processo, tá? Então, assim, não adianta você escrever e parar toda hora para revisar aquilo que você escreveu. É muito mais fácil você dividir as suas atividades dentro de um processo. Primeiro você escreve o máximo possível, se preocupa ao mínimo com erro de gramática, com concordância de frase e até mesmo com as imperfeições do seu texto. Vai escrevendo, despeja aquilo que está na sua cabeça, entendeu? No papel. Escreve, tá? Depois você revisa num outro momento. Então aí você começa a enxergar a escrita como um processo, que você divide a escrita em várias atividades. Você primeiro escreve, tá certo? O máximo de coisa, depois você revisa aquilo, depois você aperfeiçoa, tá? Então aí você entende que uma hora é a hora de escrever, a outra hora é a hora de parar para ver o que você escreveu, tá certo? Então tomar cuidado com essa escrever e parar para revisar ao mesmo tempo, tá? Evitar também comparações. Eu já conversei com alguns alunos meus, pessoas que eu estava acompanhando, tá? E elas me diziam, olha, o meu texto, eu fico olhando para o meu texto, como é que ele está no papel, e eu fico olhando para um artigo do meu colega, para um artigo do meu professor, e eu fico pensando, nossa, tá muito ruim, tá certo? E aquilo me desanima e aquilo me bloqueia. É autocrítica em excesso, né? Excesso de perfeccionismo. E também a falta de você entender que para aquele texto que foi publicado, que está lá no artigo, chegar naquele ponto, muita água teve que rolar por debaixo daquela ponte, entendeu? O primeiro texto foi preparado, pensado, escrito, depois foi revisado, né? Então, houve todo um processo para chegar ali naquele texto que está publicado. Então, comparar o texto que você está escrevendo, o texto que está lá, Joca Moraes dizendo, eu passo por isso. Então, Joca, se você vê o seu texto ali no computador, entendeu? Que está em construção e você compara com o artigo pronto, é a mesma coisa que comparar um prédio que está em construção com um prédio pronto. O prédio em construção dá para morar? O prédio em construção é tão confortável quanto um prédio pronto? Não, é uma comparação injusta, porque ele está em construção e o outro prédio está pronto, já passou por todos os processos, né? Fundação e tal, construção, acabamento, para poder chegar naquele estágio onde ele está. Entendeu? Então, essa comparação que você faz do seu artigo que está no computador com o artigo que está pronto é uma comparação injusta.
É uma comparação que não vai te ajudar a fazer um artigo melhor. Ela vai te ajudar, pelo contrário, ela vai te prejudicar, porque ela vai minar a sua produtividade e vai transformar o processo de produção desse artigo em algo muito mais sofrido. Entendeu? Joca Moraes, nunca acho que meu trabalho, que meu artigo fica bom. Acho que nunca fica bom. Live muito importante, eu sofro com isso. Então, é aquela coisa, a gente tem que ter um balanço entre o desleixo total, que é você não ligar para aquilo que você produz qualquer coisa e tá tudo bom, joga lá e foda-se, desculpa aí o linguajar, entendeu? Esse é o extremo, desleixo total. Mas o outro extremo também é ruim, que é a autocrítica em excesso, que é você sempre pensar, não tá bom, não está bom o suficiente, não está bom o suficiente. Será que não está bom mesmo? Será que não está bom mesmo? Né? Será que não sei lá, será que não é um medo grande assim do que as pessoas vão pensar, ou uma competição extrema que você tá pela qual você está passando dentro da sua faculdade, na sua universidade, uma pressão muito extrema ali daquele meio que te faz achar que o que você faz não está bom. Mas assim, qual é o critério objetivo? Qual é o critério objetivo que você leva em consideração para dizer que seu artigo não está bom? Vamos parar para pensar sobre isso. O que é um bom artigo acadêmico dentro da sua área? O que ele tem que ter? Quais são os parâmetros que um bom artigo acadêmico deve cumprir? O seu artigo está cumprindo minimamente esses parâmetros? Então ele está bom. Ele está bom. Ele está dentro dos parâmetros? Ele tem bibliografia? Ele tem discussão do estado atual do conhecimento da sua área? Ele contribui com o conhecimento que você está pesquisando? Ele descreve os resultados da sua pesquisa de maneira objetiva? Quem lê esse artigo consegue entender os resultados da sua pesquisa? Entendeu? Ao invés de pensar, olha, o meu artigo não está bom, qual é o critério objetivo? Quais são os critérios objetivos? Né? Se o seu texto atende a esses critérios objetivos, então ele está bom. Pô, ele vai mudar a história da ciência, ele vai criar uma nova teoria, ele vai ser lido por todos os pesquisadores da sua área? Talvez não. Talvez não seja um artigo excelente, mas tudo bem. Né? É mais importante você fazer, você produzir, publicar, contribuir para a discussão, do que, sabe, ter essa preocupação excessiva. Pô, será que tá bom? Será que tá bom? Né? Sei lá, feito é melhor que perfeito, entende? Seu artigo não precisa de ser perfeito. Sabe? Esse artigo não precisa de ser perfeito. Esse artigo precisa de estar publicado e ser um artigo objetivo. Né? Ale Costa, sempre recebo comentários do tipo que eu tenho dom da escrita, mas não consigo mudar essa autocrítica em relação a mim. Então aí é uma questão que você tem que entender, entendeu, Alessandro? É o que eu estou dizendo. A autocrítica excessiva é um mecanismo seu de autossabotagem. Se você entender isso, eu acho que você vai conseguir ter as ferramentas, buscar os recursos para poder melhorar isso dentro de você, sabe? Você tem um lado seu que não quer crescer e tem um lado seu que quer crescer. Entendeu? A autocrítica excessiva que faz você olhar para o seu texto e falar, pô, isso tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá? Na minha visão, entendeu? Tomando como base também a minha própria experiência de escrita, que tem muita coisa semelhante com a experiência de todos aqui, né? Tomando como base tudo isso, é um mecanismo de sabotagem. É algo interno seu, que te faz produzir menos, que te faz ter um processo de escrita mais sofrido. Entendeu? Então aquela coisa, feito, galera, é melhor que perfeito. Entendeu? O Joca Moraes está dizendo, boa estruturação, informações, dados. Então, se o seu artigo cumpre esses requisitos, ele está bom. Ah, ele pode melhorar? Claro que ele pode melhorar, ele sempre pode melhorar, a gente sempre pode melhorar. A questão é
a gente deixar de fazer as coisas porque a gente acha que não tá bom o suficiente. Entende? Esse que é o grande problema. Sabe como é que você vai melhorar? Produzindo mais artigos. Escrevendo mais. Porque sempre que você escreve mais, você tem a chance de receber críticas construtivas, positivas. Você tem a chance de receber o retorno sobre o seu artigo, avaliação dos seus pares. Tá certo? E aí você vai melhorar. Porque você está submetendo o seu artigo para os seus pares. Tá? Agora, você não vai melhorar passando horas e horas e horas e horas no mesmo parágrafo, porque você acha que aquele parágrafo não está bom. Entende? É melhor concluir logo o artigo. Ah, tá bom, tá minimamente bom, atende aos requisitos. É claro que você não vai soltar qualquer coisa. Atende aos requisitos principais de um artigo e solta ele, publica ele. Né? E aí você vai saber, realmente, assim, com base na realidade, o que é que você pode melhorar. E você vai sair dessa confusão mental, dessa briga mental da autocrítica em excesso. Beleza, pessoal? Então vamos prestar atenção nisso, tá? É um mecanismo interno. Você tem o seu lado sabotador e a autocrítica é uma forma que esse lado sabotador, autocrítica em excesso, é uma forma que esse seu lado sabotador tem para acabar com a sua produtividade, para fazer com que você não conclua as suas coisas. Então, vamos prestar atenção nisso. E agora eu vou passar uma atividade prática para você poder soltar o seu músculo da escrita, entendeu? Para você poder soltar mais a sua escrita e se preocupar menos com aquilo que você escreve. É um exercício prático. Tá? Quanto mais você fizer, melhor você vai lidar com essa autocrítica em excesso e mais você vai soltar o músculo da escrita, como a gente disse, como a gente falou na última live. Tá? Melhor vai ser a fluidez da sua escrita. Então anota essa atividade prática que eu vou te passar. Ela é muito simples, preste atenção, anota aí. É o seguinte, é uma atividade de escrita livre. O que consiste essa atividade? Você vai procurar um momento do seu dia, um momento mais tranquilo, tá? Você vai tirar aí uns 10, 15, 20 minutos para você, sem ser interrompido. Então, de repente, à noite, antes de você dormir, ou depois do almoço, procura um lugar onde você possa ficar mais sozinho, sem ser interrompido. Você vai precisar de uma folha de caderno e um lápis ou uma caneta, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua caneta, o seu lápis, você vai colar a ponta da caneta, a ponta do lápis na folha em branco e você vai começar a escrever aquilo que te der na telha. Você vai começar a escrever aquilo que te der na telha. E quanto mais você for... E aí esqueça sobre o que você estiver pensando. Ah, eu pensei sobre macacos azuis. Então escreva macacos azuis pulando de galho em galho no parque do Sabiá, tá? Comendo bananas e frutas silvestres. Eles estão felizes. E escreve qualquer coisa. Você não vai publicar isso, você não precisa mostrar isso para ninguém. Você simplesmente vai escrever sobre aquilo que você está pensando, sobre aquilo que você está sentindo, mas você não vai criticar aquilo que você está escrevendo. Você não vai criticar, você simplesmente vai escrever tudo o que vier na sua cabeça. Tá? Com isso, você vai organizar melhor os seus pensamentos e as suas emoções. E você vai soltar o seu músculo da escrita. Você vai fazer com que o seu pensamento se aproxime ao máximo a sua escrita se aproxime ao máximo do seu pensamento. Tá? A gente pensa numa velocidade muito maior do que a gente escreve. Então esse é o exercício. Pensar e escrever, pensar e escrever. Isso vai fazer com que a sua escrita se solte mais. Entende? E a outra coisa muito importante é você não apagar nada do que você escreve, você não criticar aquilo que você escreve, simplesmente escrever e aceitar aquilo que você escreve, tá? Você não vai publicar para ninguém, você não precisa mostrar para ninguém qual é o grande problema de escrever aquilo que dá na sua telha, tá? Faça isso 1, 2, 3 vezes, crie esse hábito, ele é muito relaxante, ele é muito bom, porque ele organiza o pensamento, organiza até as suas emoções, entendeu?
Alessandra, eu me propus a fazer isso em 2020, mas não consegui nem um dia até agora. Ué, Alessandra, começa a fazer, faça hoje. Faça hoje. Pega um caderninho e faça por 5 minutos. Se você não consegue fazer por 20 minutos, mas eu tenho certeza que 3 minutinhos livres você tem para fazer isso. Vai lá e faz. Entendeu? Vai lá e faz. Começa com 3 minutos, aí amanhã faz 4 minutos, no dia seguinte, na semana que vem, tenta fazer 10 minutos e vai um pouquinho mais a cada dia. Entende? Mas assim, se a autocrítica em excesso é um problema para você, então eu recomendo realmente que você se aplique nessa atividade da escrita livre, porque vai te ajudar bastante. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aí, algum comentário que queira fazer? Bem, fico feliz aí de ter contribuído aí, de ter ajudado com essa discussão, gostei dos comentários, tá? Se você gostou dessa live, divulga para os seus amigos, divulga para os seus colegas, tá certo? Para a gente poder levar essa mensagem para mais pessoas, tá? E vamos seguir em frente, tá? Semana que vem teremos mais lives, vamos falar de mais tópicos aí sobre escrita, sobre língua portuguesa também. Beleza? E ó, cuidado com a autocrítica em excesso. Ela só atrapalha você escrever, tá? Beleza? Escreve, depois você para revisar, não faça as duas coisas juntas, entendeu? Entenda, isso é um mecanismo seu de autossabotagem. Então, entendeu? Se aplica aí, aplica essa atividade, aplica essa atividade aí de escrita livre, entendeu? Para você poder melhorar. Tá? E assim, se tiver 3 minutos para fazer, faz. Depois faz 5, depois faz 6 e vai melhorando um pouquinho a cada dia. Beleza, Alessandra? Obrigado por essa live. Eu precisava ouvir o que você colocou aqui. Bacana, Alessandra. Obrigado aí. E vamos seguindo aqui, tá certo? Qualquer dúvida, se você tiver qualquer dúvida, manda um WhatsApp para mim lá na lista VIP. Porque quem está inscrito na lista VIP, você sabe, pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. Para se inscrever na lista VIP, clica ali no link na minha bio e se inscreva. Pessoal, um grande abraço e eu vejo vocês na próxima. Até mais!